Muito bem, pessoal, mais uma. Licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Aqui é o seguinte, nós estamos diante da licença lá do artigo 84, parágrafo 2º e caput também da Lei 8.112. Tá? Imagina o seguinte, o servidor público, né? Imagina só um casal. Um deles é servidor público, o outro não. Tá? O que não é servidor público, ele trabalha na iniciativa privada, e ele foi deslocado para outro ponto do território brasileiro ou mesmo foi para o exterior. Eu brinco que até aconteceu com um colega, né? O cônjuge era empregado da Rede Globo, tá? Empregado da Rede Globo e foi transferido para a Rede Globo lá de Paris. Olha só que maravilha. Ele chegou lá em Paris, claro, não tinha órgão público federal, né? Aquele órgão público federal lá em Paris. O que aconteceu? Ele tem que se separar, tem que trabalhar um no Brasil, o outro em Paris? Não. A Lei 8.112 dá a solução, licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, tá? Então, aquele servidor cujo cônjuge foi deslocado para outro ponto do mundo, né, do território brasileiro, ele vai lá e requer para a administração pública uma licença, tá? É uma licença, ele vai trabalhar lá em Paris? Não, é uma licença não remunerada, por prazo indeterminado, não sei quando ele vai voltar de Paris, então vamos lá, vamos comprar sua passagem de ida e não de volta. Tá legal? Então, é isso que nós temos aqui, tá? Há duas situações aqui no caput. Quando o cônjuge ou companheiro simplesmente é deslocado para outro ponto do território ou para o exterior, mas essa licença também terá lugar quando o cônjuge do servidor público federal for eleito e for exercer um mandato eletivo. Tá? Então, o cônjuge foi eleito para vereador em outro município. Todo muda, a família toda muda, tá? E o servidor pede ali a licença por motivo de afastamento do cônjuge. Né? Foi eleito senador, vai vir para Brasília, o cônjuge vem junto sem trabalhar, né? Em princípio sem trabalhar e sem receber, em virtude desta licença. Bacana? Segundo a jurisprudência do STJ, pessoal, essa licença aqui é um ato vinculado. Ou seja, se o servidor demonstrar que o cônjuge está em uma dessas duas situações aqui, a administração deve garantir a ele, deve deferir a ele essa licença. Então, seria ato vinculado, direito subjetivo do servidor. Tá legal? Muito bem, olha só. No artigo 84 da lei, esse artigo ele acaba albergando duas hipóteses, duas situações um pouquinho distintas. A primeira delas a gente já comentou. Servidor vai sem remuneração e sem trabalhar. Agora tem uma segunda hipótese, que eu vou inclusive trocar aqui a cor da caneta, para que a gente possa perceber. É a que consta lá do 84 segundo da Lei 8.112. É quando o servidor, ele pede essa licença, mas ele vai e continua trabalhando, continua recebendo a sua remuneração. É o chamado exercício provisório em outro órgão. Legal? Olha só o exemplo. A gente pega lá um casal de servidores, o João e a Maria. Muito bem. A Maria, amigos, vamos imaginar que ela é servidora do INSS. Né? O INSS tem agência por quase todo o país. Não é verdade? Imagina só, o João, ele é servidor, imagina, lá do DENIT, tá? Do DENIT, outra autarquia federal. Muito bem. A Maria, ela é removida de ofício e removida no interesse da administração pública, né, de Brasília para o interior do Ceará. Né? Tem agência do INSS lá nessa cidade do interior do Ceará para a qual a Maria foi removida. Mas o João, ele percebe que não há agência, não há o escritório do DENIT lá no interior do Ceará para onde vai a sua esposa. E aí, o que ele faz? Pessoal, ele vai lá em outro órgão público federal, legal? E ele pede exercício provisório. Tá? Ele requer para o seu órgão, claro, tem que haver ali o consentimento de ambos, mas ele requer à administração pública a concessão do exercício provisório. Então ele para de trabalhar no DENIT e vai trabalhar em outro órgão federal lá daquela localidade lá do interior do Ceará. Legal? Ele continua trabalhando, tá, em favor ali de um outro órgão. Ele continua exercendo provisoriamente ali, né, desde que exista uma atividade compatível com o cargo que ele ocupa lá nessa localidade de destino. Tá bem? Olha só, pessoal. Isso aqui, esse exercício provisório, ele vai ocorrer quando o cônjuge do servidor federal for também servidor público de qualquer esfera. Tá? E aí ele vai pedir esse exercício provisório e, diferentemente
da situação do caput, aqui no parágrafo 2º, exercício provisório, aqui a remuneração. Tá legal? Então, licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro e também a situação do exercício provisório. Mais uma licença aqui, que é a licença para o servidor público que é convocado para o serviço militar. Tá aqui, a gente está comentando aqui na sequência, agora, artigo 85 da lei. Então, ele foi convocado para o serviço militar, ele está atuando como servidor público? Não. Como servidor público civil? Não, ele está atuando como militar. Então, se licencia, ele não recebe remuneração do cargo dele, do cargo civil dele. Ele pode até receber alguma remuneração como militar. Tá? E nessa situação, a partir da baixa lá do serviço militar, ele tem 30 dias para reassumir o cargo. Tá? Dentro desses 30 dias também sem remuneração. Legal? O detalhe é que esta licença aqui, ela é considerada como efetivo exercício, tá? Até para não prejudicar o servidor, ele está ali cumprindo uma convocação para o serviço militar, então, natural que tenha ali esse aproveitamento ali para fins de tempo de serviço. Legal? O que mais? Licença para atividade política. Tá? Licença para atividade política, essa aqui cai bastante em prova. É o seguinte, pessoal, estou procurando aqui a minha régua, mas aqui nós estamos falando do servidor público que ele se licencia do cargo para se candidatar. Legal? Se candidatar. Ele ainda não foi eleito, tá? Quando ele for eleito, nós vamos ver mais à frente que pode ocorrer um afastamento. Agora aqui a licença naquele período ali das eleições. Então, olha só, pessoal, o que o artigo 86 da lei vai nos dizer? Vai nos dizer o seguinte: quando a gente tem uma eleição, nós temos aqui 3 principais marcos temporais. Tá? Existe aqui um primeiro momento, que é a chamada convenção partidária. No Brasil, para que você se candidate a qualquer cargo eletivo, você precisa estar filiado a um partido. Verdade? E o partido ele precisa indicar, concordar com a sua eleição. Então, em algum momento, o partido faz ali a sua convenção e diz lá, olha, o meu candidato para o cargo X é o fulano de tal. Os meus candidatos para vereador, para deputado são essas pessoas aqui. Isso é fixado no momento da convenção partidária. Mais para frente, mais adiante, existe um segundo marco aqui das eleições, que é o registro da candidatura na Justiça Eleitoral. Vamos colocar o registro aqui no TSE, na Justiça Eleitoral de um modo geral. Tá bem? E, claro, né, o momento derradeiro aqui são as próprias eleições. Poxa, Daudi, por que você está fazendo tudo isso, né? É porque é o seguinte, essa licença para atividade política, ela vai ter ali 2 momentos. Legal? Um período em que ela se dá sem remuneração e um período em que ela se dará com remuneração. Legal? Olha só. Da convenção partidária até a véspera, vamos até puxar um pouquinho para cá, até a véspera do registro no TSE, durante esse período aqui, esta licença se dará sem remuneração. Legal? Então se afasta do exercício do cargo, mas não recebe remuneração ali da União. Legal? Muito bem. Do outro lado, né, a partir do registro da candidatura no TSE, até o 10º dia após as eleições, né, então, imagina só que a gente tem aqui 10 dias após as eleições, até aqui, ó, essa licença já passa a ser com remuneração. Ah, Daudi, mas isso aí não cai em prova? Cai, pessoal, cai sim. Então, importante a gente conhecer esse detalhe, né? Um período inicial sem remuneração, legal? E um segundo período com remuneração, né? Esse segundo período, que é com remuneração, a lei prevê uma duração máxima de 3 meses, tá? Para não se ficar
pagando ali a remuneração agora sim apareceu. Indefinidamente. Então, máximo aqui de 3 meses. Legal? Então, vejam só, nós temos essa licença que durante um período ela se dá sem remuneração, convenção partidária véspera do registro, e um segundo momento em que ela se dá com remuneração, registro até eleições, né? Até, na verdade, 10 dias após as eleições. Tá bem? Se ele é eleito, Daldi, como é que fica? Se o servidor público é eleito, aí ele se afasta para assumir lá um mandato eletivo, a gente já vai tratar disso mais adiante. Tá bem? Olha só, para a gente fechar aqui, nós temos mais 2 licenças, tá? Nós temos mais 2 ou mais 3 licenças, falando aqui sobre a licença capacitação lá do artigo 87, né? A licença capacitação, ela não pode ser concedida quando o servidor estiver em estágio probatório, a gente já havia adiantado isso, e o que vai ocorrer? A cada 5 anos de efetivo exercício no cargo, o servidor público tem uma oportunidade, tem um momento em que ele para de trabalhar para poder estudar, para poder se capacitar. Legal? Então, é isso que nós vamos comentar aqui com vocês, a licença lá do artigo 87. Vejam só, a cada 5 anos de efetivo exercício, ele tem direito a até 3 meses de licença capacitação. Legal? A concessão dessa licença é um ato discricionário. Ela se dá a critério da administração pública. Legal? A critério da administração pública. E esta licença, né, ela se dá com remuneração. Tá? Então, deixa de trabalhar, está estudando, né, durante 3 meses de maneira remunerada. Tá? Aqui nós temos 2 detalhes que são importantes. Um deles a gente já comentou, servidor em estágio probatório não tem direito à licença capacitação. Né? Até porque, pessoal, cá para nós, se são exigidos aqui 5 anos de efetivo exercício no cargo, né, aquele servidor que não era estável, que está assumindo o cargo agora, ele vai acabar cumprindo o estágio probatório antes do atendimento a esse requisito dos 5 anos. Legal? E o segundo detalhe é que esses períodos não são acumuláveis. Então imagina só o seguinte, né, você, servidor público, entrou lá no ano de 2010. Muito bem. Chegou lá no ano de 2030, você chega para o seu chefe e fala, chefe, esse ano eu não vou trabalhar não. Na verdade, ano que vem eu não vou trabalhar não. O seu chefe, poxa, por quê? O ano inteiro você não vai trabalhar? Como assim? Ficou doido? Não, fiquei não. Eu estudei lá o artigo 87, a cada 5 anos, 3 meses. Então, eu trabalhei 20 anos e agora eu tenho direito a 4 licenças dessa aqui, 12 meses de licença e não é por aí. Legal? Então, você trabalhou 5 anos de efetivo exercício do cargo? Bacana. Você pode solicitar ali a licença capacitação, né? A critério da administração ela será concedida e você tem 5 anos para solicitar essa licença. Legal? É o período de você acumular uma nova licença capacitação, porque quando você tem direito a uma nova licença capacitação, se você não tirou o anterior, você perdeu esse direito. Legal? Isso já aconteceu comigo, né? Acontece bastante na administração pública. Não é todo local que se permite a concessão dessa licença capacitação. Tá legal? Não é todo órgão público. E se você não usufruiu ali naqueles 5 anos, você perdeu o direito. Né? Ficou lá, como se diz, ficou para a conta do Abril. Muito bem, pessoal. Nós temos ainda a licença para tratamento de interesses particulares, a LTIP. Tá? Aqui nós temos duas características em comum com a licença capacitação. A primeira delas, servidor em estágio probatório não tem direito, tá legal? Tem que completar lá os 3 anos do estágio probatório para só então fazer jus à licença para tratamento de interesses particulares. E aqui nós estamos diante de um ato discricionário concedido a critério da administração pública. Tudo bem, Daldi, mas e aí? Para que é essa licença? Imagina só, o servidor público, ele já está fora do estágio probatório, ele deseja, enfim, viajar. O servidor público, ele quer, focar ali, só estudar para concurso público. Ele quer, enfim, dar um tempo, né? E os 30 dias de férias não serão suficientes. Então, o que ele faz? Solicita essa licença para tratar de algo do seu interesse
próprio do seu interesse particular. Né? Não precisa nem dizer para a administração pública. Tá legal? Então, ele pode, né, ter essa licença concedida a ele a critério da administração pública, ato discricionário. Legal? Existe na lei um prazo previsto de até 3 anos. Né? Então, tem 3 anos lá para resolver a vida e voltar. Agora, 3 anos consecutivos, né? Dentro desses 3 anos é possível que a licença seja interrompida, tá? Claro, é a licença sem remuneração, né? Não trabalha, está lá tratando de interesse particular, claro que não vai receber remuneração e pode ser interrompida a qualquer momento. Bacana? Questãozinha de prova, pessoal, questãozinha de prova para a gente fechar aqui esse bloco. Olha só, suponha que determinado servidor público federal tenha solicitado licença para tratar de interesses particulares, a qual, contudo, restou negada pela administração. Entre os possíveis motivos legalmente previstos para a negativa, nos termos disciplinados pela Lei 8.112, se insere. E a questão que é o motivo correto negativa da licença da LTIP, que a gente acabou de comentar. A gente já viu aqui. Ela pode ser negada? Pode, ato discricionário, mas exige-se aqui, ó, que o servidor já esteja fora do estágio probatório. Tá legal? Muito bem. Primeiro item, está o servidor no curso de estágio probatório, né? Isso realmente impede a concessão da licença, né? 2, ser o servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, tá? Isso aqui também impede a concessão da licença, né? Claro, o comissionado, pessoal, se a gente fala, o comissionado ele não tem direito nem licença capacitação, nem licença para tratamento de interesses particulares, né? Por quê? Ele sequer é submetido a estágio probatório. Legal? Aqui nós estamos falando de licenças, essas licenças que são concedidas apenas ao efetivo. Legal? Apenas ao servidor efetivo. Então, o comissionado ele não fará jus a essa licença para tratamento de interesse particular. Ele não tem direito ao cargo dele ali, ele ficar um tempo fora e voltar. Não, ali o cargo dele é de livre exoneração, né? Ele não tem direito a nenhuma permanência no cargo, vamos dizer assim. Bem, e o terceiro item, razões de conveniência da administração. Claro, conveniência é uma licença discricionária, então o nosso gabarito está aqui na letra A. Bacana? Muito bem, pessoal. A administração pode deferir pedido de licença sem remuneração por até 3 anos consecutivos a servidor público ocupante de cargo efetivo que esteja no 2º ano do estágio probatório, se a licença for para tratar de interesses particulares. De novo, não. Está dentro do estágio probatório, não fará jus à licença para tratamento de interesses particulares. Tá bem? Mais uma, né? Mais uma licença aqui para a gente fechar aqui o nosso estudo, tá? E vejam, nós já falamos há pouco sobre a licença para tratamento de interesses particulares e a licença capacitação. Com esta aqui, mandato classista, a gente fecha as 3 licenças que não são concedidas ao servidor em estágio probatório. Legal? Então, esta aqui também, desempenho de mandato classista, né, ela é impossível ao servidor que está ali dentro dos 3 anos do estágio probatório. Aqui nós estamos falando, segundo o artigo 92, daquele servidor público que ele vai se licenciar para assumir o sindicato. Tá? Ele quer assumir lá, atuar como dirigente do sindicato. A lei prevê ainda a situação em que o servidor público se licencia do cargo para ele assumir uma cooperativa que ela é constituída ali pela própria categoria de servidores públicos. Bem? Então, nessas 2 situações, vou até projetar aqui, assunção de mandato, né, em confederação, federação, associação de classe, sindicato, que representa ali aquela categoria, né, ou gerência e administração de cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros. Tá? O sindicato precisa estar registrado lá no órgão competente. A duração dessa licença ela não é prevista na lei. A lei apenas diz que a duração da licença é igual à do mandato lá no sindicato. Né? Então, se ele fica 1 ano no sindicato, 1 ano de licença. Tá bem? Reeleito no sindicato, opa, renovada a licença aqui na administração pública. Vedada durante o estágio probatório, anotem aí,
sem direito à remuneração. Tá? O benefício que se tem é que essa licença ela é contada como tempo de serviço, exceto para fins de promoção por merecimento. Bacana? Muito bem, pessoal. Então agora sim a gente fechou, né? Foram 11 licenças, e agora sim eu quero trazer para vocês essa tabelinha, tá? Essa tabelinha está lá no nosso material PDF e ela vai sintetizar o principal, o essencial dessas licenças para fins de prova. Quero repassar aqui com vocês, acredito, posso até dar um zoom aqui para ver se fica mais legível, mas eu quero repassar com vocês as principais características aqui dessas licenças. Tá? Olha só, acho que assim vai ficar melhor. Licença maternidade, pessoal, a gente já viu, 120 dias iniciais, prorrogáveis por mais 60, é uma licença remunerada, né? A servidora não precisa ser estável ou ela pode também ser agraciada com essa licença, mesmo durante estágio probatório, concessão, ato vinculado. A bem da verdade, nós temos apenas essas duas aqui, ó, como sendo concessão discricionária. Tá bem? A capacitação e a LTIP, tratamento de interesses particulares. Licença paternidade, aqui segunda linha, 5 dias constitucionais mais 15 dias prorrogação, 20 dias, licença remunerada, computada como efetivo exercício, não há outros requisitos. Licença para tratamento de saúde do próprio servidor público, prazo máximo 24 meses, sob pena de aposentadoria voluntária, é sim remunerada e mesmo durante o estágio probatório é possível, né? Claro, a gente fica doente a qualquer momento, né? A doença não espera ali a estabilidade, estágio probatório. Licença para fins de acidente em serviço, né? Incluído lá aqueles casos de equiparação, é uma licença remunerada, não existem outros requisitos. Doença para tratamento de licença por motivo de doença em pessoa da família. Prazo máximo, 60 dias remunerados, 90 dias a cada 12 meses, os primeiros remunerados, depois até 90 dias não remunerado. Tá legal? Concessão também vinculada a qualquer momento. Afastamento do cônjuge ou companheiro, né? Mandato eletivo, deslocado para outro ponto do território. Muito bem. Prazo indefinido, tá legal? É uma licença não remunerada. A jurisprudência tem entendido que aqui é ato vinculado e não se exige estabilidade ou o servidor estar ali fora do estágio probatório. Legal? Convocação para o serviço militar, única exigência que retorna em 30 dias após o serviço, né? Aqui também é uma licença não remunerada. Licença para atividade política, né? Vai se candidatar ali como para o mandato eletivo, né? Prazo máximo. Na verdade, o prazo, né? Desde a convenção partidária até o 10º dia após as eleições. Primeiro período é não remunerado, né? Da convenção até a véspera do registro no TSE. Do registro até 10 dias após as eleições, aí já passa a ser remunerada. Tá bem? Licença capacitação, né? Até 3 meses, é remunerada sim. Licença para tratamento de interesses particulares, aqui são 3 anos, não remunerada. Tá? Desempenho de mandato classista lá do sindicato, duração igual à do mandato sindical. Nestes 3 casos, o servidor não pode estar ali dentro do estágio probatório. Tá legal? Para completar, pessoal, uma outra forma da gente visualizar e estudar essas licenças é esse diagrama aqui. Então, trouxe a tabela e vou deixar aqui o diagrama também, que está no nosso material, né, para você... Aqui nesse diagrama a gente tem detalhes adicionais, né? Caso lá do aborto, a concessão de doença em pessoa da família, né? Traz lá quem é família, os requisitos, os prazos, tá legal? Então aqui há detalhes adicionais, fica aí à disposição de vocês, né? Tanto aqui no vídeo, para depois você dar uma pausada, como também lá no nosso material PDF. E com isso a gente encerra aqui o estudo das licenças da Lei 8.112.